Fique aí, aperta um pouquinho. Vamos nos preparar para o que há de melhor nessa noite. Oficial David, para honra e glória do Senhor, vem aqui. Precisamos ouvir nesta noite. Amém. Oremos em concordância, igreja. Da mesma forma que tem usado o teu filho, meu Pai, com grande louvor, em toda oportunidade, não só sobre o altar. Eu peço ao Senhor que venha fortalecer seu filho continuamente e guardá-lo, meu Pai. Que teu Santo Espírito, diante do grande impacto que tem causado, através daqueles que estão com o coração aberto, possa receber nesta noite a medida recalcada de uma palavra revolucionária, Pai, em nome de Jesus. E cada vez mais o teu filho seja usado, ousado, em nome de Jesus. Que a palavra de Deus venha transbordar em nosso coração. Guarde o teu filho, o teu ministério, a vossa família, os frutos, meu Pai, que tem colocado diante desta grande oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao nosso Deus. Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade de falar do nosso Abba. Agradeço a Deus pela minha família, pelos meus pastores, por todos aqueles que estão aqui, que estão dispostos a aprender. E a gente só aprende quando a gente sai do comodismo. A gente só aprende quando a gente nada mais profundamente. E vamos ao que realmente interessa. Só dando mais uma pincelada, segunda-feira tem aula de inglês, 5 horas para criança, 6 horas para adulto. Quem tiver interesse, procura os oficiais. Sexta-feira tem a EBD, 6:30 da tarde. Só não vai ter nessa sexta-feira, que a sexta-feira tem a assembleia. Sábado, bazar, né? Quarta e domingo, culto. E eu acho que é só. Amém? A palavra de hoje está no livro de Abacuque, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 1. O título da minha mensagem é um verdadeiro homem de Deus, transformado pela paciência. Aleluia, Jesus. Se achou, fala amém. Se não achou, fala misericórdia. Que a Mariana vai achar para você. Né, Mariana? Sabe onde está, meu amor? Amém? Está depois de Naum e antes de Sofonias. Está entre Gênesis e Apocalipse. Antes de Zacarias, né? Achei, amém, amém. Eu quero que todos acompanhem. Essa palavra é muito edificante. Obadias, isso, ai, tá chegando. Amém? Espero, 3 horas, eu espero. Abacuque, capítulo 1. É bom para vocês ir manejando, né, espada, né? Achou, dona Márcia? Achou? Amém? Capítulo 1, versículo 1. Simbora? Versículo 2. Questiona o profeta: ó Yahvé, até quando clamarei por tua ajuda, sem que me des ouvidos? Até quando protestarei diante de ti violência, sem que tragas alguma salvação? Versículo 3. Por que me fazes contemplar a injustiça e observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, discórdias, e o litígio é comum.
Versículo 4. Por este motivo, a lei e o direito se enfraquecem, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. Até aqui por enquanto. Para os teólogos, o Abacuque é um profeta menor, porque ele escreveu um livro reduzido. Mas para mim, ele é um dos profetas mais verdadeiros que tem na Bíblia, particular meu. Porque a característica de um profeta naquela época era simplesmente receber a mensagem de Deus, conduzir a mensagem de Deus para o povo, e na maioria delas são palavras de exortação, de obediência, de submissão e de arrependimento. Os profetas naquela época, eles eram agressivos, eles não tinham tato, eles não tinham diplomacia. As mensagens sempre que era revelada era para o seu povo se voltassem a Deus. Mas Abacuque não. Abacuque, ele é um profeta que expressa exatamente o que eu e você faz com Deus. Questiona. Pergunta. Senhor, por quê? Senhor, até quando? Senhor, vocês não estão vendo? Aleluia, Jesus. Ele anuncia a nossa tentativa de se acostumar a encontrar resposta, mesmo quando tudo parece que não faz, que não tem e não faz sentido. Porque Deus é justo e a nação corrompida. Deus é santo e o povo pratica o quê? A imundícia. Eu me deparo muito com Abacuque quando eu comecei a estudar esse livro. Eu falei assim, meu Deus do céu, como eu sou parecido com ele. E o Senhor falou muito comigo neste livro. E eu creio que esses ensinamentos também podem passar para você, para que você comece a buscar a Deus, para que você comece a se relacionar como Deus, não como questionador, e sim como filho amado, respeitado, mas o filho que sabe esperar com paciência. Aleluia, Jesus. Abacuque, ele expressa a nossa decepção com Deus muitas das vezes. E ele também expressa que a gente tem que insistir para que os nossos olhares, por mais que a circunstância prove e mostre ao contrário, o nosso direcionamento, a nossa paciência tem que estar sempre com Deus. E no versículo 2, ele já começa a questionar o tempo de oração. Senhor, até quanto clamarei por tua ajuda? No versículo 2 ainda, ele questiona o tempo de resposta. Senhor, até quando o Senhor não vai me dar ouvido? Até quando, Senhor? Vai fazendo uma analogia na sua vida. Quando eu comecei a ler, eu comecei a me fazendo analogia da minha vida. No versículo 3, ele questiona o tempo de submissão em oração. Não, no versículo 2 ainda. Até quando, Senhor, prostrarei diante de ti? Até quando? Ele argumenta o tempo de salvação dos justos. No final do versículo 2, clamarei violência, sem que tragas alguma salvação? Aleluia, Jesus. Ele questiona o tempo que os olhos deles estão vendo a maldade sobre a terra. No versículo 3, por que me fazes contemplar a injustiça com clareza? Qual foi a sua última conversa com Deus? Como é que foi o seu último relacionamento com Deus? Na maioria das vezes, eu estou falando nós como igreja, a gente se ajoelha,
Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor faz, o Senhor é justo, mas até quando, Senhor, tem que ficar orando por esse abençoado? Até quando, Senhor, eu tenho que passar por essa situação? Até quando, Senhor, eu estou buscando a justiça diante das suas palavras, e a pessoa que não busca, muitas das vezes é mais feliz do que eu? Senhor, até quando estou aqui me ajoelhando em oração, e muitos dos meus familiares estão vivendo num comodismo muito melhor do que eu? Senhor, por que você me faz ver essas coisas, essas injustiças, com clareza, Senhor? Até quando? Se assimilou com Abacuque? Senhor, eu não sei como pode, Senhor, uma nação cuja quase 20 milhões de habitantes é cristão, mas o fazer, né, que é o mais interessante, não vai. Até quando, Senhor, eu buscarei mais para mim e menos para as outras pessoas? Até quando, Senhor? Até quando eu vou ver essa violência que é tão escrúpula, que essas contendas, essas discórdias que já é comum, e o Senhor não faz nada, Senhor? No final do versículo, no versículo 4, por este motivo, a lei e os direitos se enfraquecem. Como é que estão as leis do nosso país? Como é que está o direito nosso, dos nossos filhos? Como é que está? A justiça nunca prevalece. Abacuque está falando alguma mentira? Problema lá, problema cá. Aleluia. Na versão NVT, no versículo 4, fala assim: fala que o número de perversos é mais numeroso que o número de justos, e com isso a justiça é corrompida. Por quê? Se tem 100 pessoas praticando a injustiça, se tem 10 praticando a justiça, qual vai prevalecer? A justiça ou a injustiça? Qual é a nossa posição? Qual está sendo a nossa posição diante da sociedade? Qual está sendo a nossa posição diante dos nossos atos, diante dos nossos amigos, dos nossos parentes? Diante dos ímpios que nos pedem resposta? Qual está sendo a nossa posição? Porque na maioria para eles, estar dentro da igreja não significa nada. Mas para mim significa muita coisa. Porque para eles estar diante de Deus, se prostrado em oração, não significa de nada. E muitas das vezes Satanás coloca um peso na nossa consciência, que a gente está indo pelo mesmo embalo. O que você está buscando? O que você está orando? Para que tanta justiça? Para que tanta santificação diante do Senhor? Para quê? E Abacuque não é diferente, porque Abacuque é um profeta, mas ele é um ser humano. Está doendo, está latejando na alma dele. Vê o povo todo se corrompendo, todo praticando a injustiça, e ele sem fazer nada. Ao contrário, fazendo muito, mas o executar não acontece. Aleluia, Jesus. Mas no versículo 5, Deus ele veio dar uma direção para ele, que começa a fazer sentido na vida dele. Porque o Abacuque é um profeta leal. Abacuque, muitos julgam ele, mas eu nunca julguei, porque ele está fazendo aquilo que eu e você faz. Senhor, até quando eu tenho que orar por esse familiar? Eu não vejo resposta nenhuma, Senhor. Senhor, a gente se prostra diante de Ti, mas tudo parece que a nossa oração não passa do teto. Nos questionamos sim, porque a gente é ser humano,
Mas antes dos nossos questionamentos, a gente tem que saber que a vontade de Deus ela tem que ser cumprida nessa terra. Mas Abacuque estava de saco cheio, como dizem por aí. E no versículo 5, Deus ele dá uma resposta para Abacuque que Abacuque não queria. Mas Abacuque começou a entender o propósito de Deus. No versículo 5, fala assim, Deus começa a dar resposta, que Ele está agindo. Então, contemplai as nações e atentais às maravilhas que estou fazendo, que realizo em vossos dias, uma obra de tal magnitude, que não conseguireis acreditar, se tudo isso simplesmente lhe fosse contado. Como é que pode Deus dar uma resposta desse para Abacuque? Abacuque está irado. Abacuque está cheio de dúvida na cabeça dele. Abacuque está com a fé abalada, porque você começa a contender com Deus quando sua fé já não está muito firme. Porque quando sua fé está firme, você não questiona, você só faz. Abacuque não, Abacuque questiona. E Deus fala para ele se atentar às nações, contemplar as nações. Atentar, vigia, olha, em tudo que eu tenho feito, porque o que eu estou fazendo, fala assim, eis que realizo em vossos dias uma obra de tal magnitude, que não conseguireis acreditar. Se eu fosse Abacuque, eu falaria assim, Senhor, eu estou boiando. Senhor, vou rolar que nem eu falo para o Samuel. Estou em Nárnia, não estou entendendo nada. Aleluia, Jesus. Aí ele começa a explicar. Aleluia, contemplai. Atentai. Contemplai e atentai. Eis que estou conduzindo os babilônicos a esta nação cruel e impiedosa e violenta que marcha sobre a largura da terra, a fim de se apoderar das nações que não lhe pertencem. Olha que Deus começou a falar para Abacuque. Abacuque, eu estou enviando um povo para vocês aí, que eles estão acostumados a se apoderar de todas as nações que não te pertencem. Arrancar, eles eram acostumados a arrancar, a tomar posse e a espalhar as nações. Mais para baixo eu não vou ler tudo que é muito extenso, eu vou pegar só algumas coisas, tá? Ele levanta um povo para se apoderar e tomar posse da terra. Ele levanta um povo que faz justiça com as próprias mãos, no versículo 7. E passa por cima de tudo. Ou o que ele está preparando para o seu povo. Ele está preparando para o povo dele, não é coisa simples. É coisa que do alto escalão, que vem para derrubar tudo. Levanta o povo que é acostumado a se apoderar. Um povo que faz justiça com suas próprias mãos. Um povo que suas armas são capacitadas para a guerra. Ele levanta o povo que despreza a autoridade. Versículo 10. Que zombam das leis, que zombam dos reis. Eles levantam o povo que costuma destruir tudo e todos que vê pela frente. Ele levanta um povo que corta os atalhos de leis, regras, poder na terra para poder destruir tudo e todos. Problema lá. E problema... O que são os ativistas hoje? O que está acontecendo diante dos nossos olhos, que se a gente começar a ver, a gente vê tanta corrupção que às vezes nos dá vontade de sair de casa. Satanás, ele começa a trabalhar em nossa mente, pensando que Deus não está cuidando da gente. Mas muitas das vezes também, as coisas acontecem que a gente pensa que é Satanás, mas não é Deus tentando te provar. É Deus te dando uma oportunidade de você crescer.
e você pensa que é Satanás. Satanás está furioso. Satanás está bravo. Aí Deus lá de cima, ó, não é ele não, sou eu. Deus levanta uma nação cruel. Deus levanta uma nação que só pensa em seus próprios bens. Deus levanta uma nação capacitada. Deus levanta uma nação que despreza reis e governantes. E não é o diabo não, é Deus mesmo. Aleluia, Jesus. Mas o versículo 11, ele fala um pouquinho do que essa nação não tem. Do que essa nação tem e que Abacuque tem e ele não percebe. O versículo 11. Então passa o ímpeto de uma ventania e segue adiante deles. Porém, são homens carregados de culpa e condenação. Porquanto tem como Deus a sua própria arrogância e força. O que é isso, David? Não entendi. Vou te explicar. Eles têm tudo, mas eles não têm Deus. Eles têm tudo, mas eles não têm o Deus vivo. Eles podem ter poder, eles podem ter capacidade de destruir, eles podem não ter o direcionamento e muito menos a compaixão de povos, mas o Deus deles está morto. Eles podem ter carros, eles podem ter casa bonita, eles podem ter dinheiro no bolso, eles podem andar na espiga, mas eles não têm Deus. Aí, Abacuque, ele começa a compreender o porquê que Deus levanta aquele povo. Ele começa a entender que os seus questionamentos lá atrás não tem nada a ver com os propósitos de Deus na vida deles. Aí ele entende no versículo 12, Senhor, eu entendo sim, que o Senhor levantou essa nação para fazer juízo, para executar o juízo no seu povo. Ele quer tornar você forte. Ele quer te dar direção. Ele quer falar com você. Ele quer ser seu pai. Ele quer caminhar com você todos os dias. Ele quer te encontrar quando você se dobra de joelho. Ele quer estudar com você na sua casa. Ele quer estar com você com seus amigos. Ele quer te direcionar na rua a alguém que precisa de uma palavra. Mas isso dói. Isso não é barato. O mundo pode oferecer um Deus barato, mas o Deus verdadeiro não é barato. A intimidade com Deus tem um custo muito caro. E um custo tão caro que começou na cruz. Um custo tão caro que começou com o filho dele morrendo por mim e por você. Um custo tão caro que os meus pecados ele levou lá no madeiro. Isso para mim é tudo. Eu posso comer pão com ovo hoje, mas se for um pão com Deus, é muito. Aí, vem uns reformosdinhas, falando que você tem que ser milionário, que você sempre tem que comer do bom e do melhor. Não é assim que a gente ouve por aí? E se isso não for para a sua vida? E se esse não for o propósito de Deus para a sua vida? E se isso passar pela sua porta, mas passar direto, não chegou a sua vez? Aí aquilo inflama dentro da gente, porque se eu falar alguma coisa muito que alegre o seu coração, você vai ficar empolgado. Porque o ser humano ele se empolga. Mas se não acontecer, o que você faz? Você murcha. Você pega raiva. Você fica chateado. E o propósito com Deus, de Deus para você, você só vai saber se Ele te contar. E você só vai saber, o melhor saber, sabe o que é? É estar e andar na direção do Senhor. Se você vai conquistar o que você quer, isso menos importa. Mas o importante é você ser filho de Deus aonde você passar.
Abacuque começa a entender o que Deus tenta passar por ele. E ele começa numa segunda onda de questionamento. No versículo 14 fala assim: Senhor, tornaste os homens como peixe do mar, como os animais que não têm bom senso. E ninguém deve satisfação. Sabe o que ele está falando para Deus? Deus, as pessoas aqui na terra são como peixes autossuficientes. Eles são como peixes que não tem que dar satisfação para ninguém. Eles são como peixe que joga no mar, aprende a nadar e procura o seu próprio alimento. Eles são assim, Deus. No versículo 16 fala assim: por este motivo eles fazem sacrifício à sua própria rede e queima incenso em sua honra. Sabe o que Abacuque está falando para Deus? Deus, as pessoas são como peixes que pensam que têm autossuficiência. E as pessoas, eles fazem sacrifício à sua própria rede e queimam o incenso com a sua própria honra. Sabe o que ele está falando? Deus, eu não estou entendendo muito bem, sabe por quê? Porque as pessoas, elas fazem tanto esforço para buscar o que te lhe apraz, aquilo que preenche o próprio ego, e o Senhor onde está? Abacuque, ele começa a colocar questões diante de Deus e buscando resposta. Ele começa a colocar Deus contra a parede. Ele começa a empurrar Deus e fala assim: Senhor, essa nação é corrupta, eles são como peixes, eles oferecem o sacrifício à sua própria doutrina, à sua própria rede, à sua própria vontade. Aí Abacuque é ligeiro no capítulo 2. No capítulo 2, no versículo 1, ele sobe aqui, eu me coloquei como sentinela sobre a minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para que ver o que haver, o Senhor me dirá. E a resposta receberei os meus questionamentos. Eu acho interessante com Abacuque é que ele questiona Deus, e ele não está errado do que ele está vendo, do que ele está sentindo, mas ele questiona, mas ele coloca a Deus sobre a parede, mas ele não fica imputando o que Deus tem que fazer. Porque as pessoas oram como Deus fosse obrigado a fazer a vontade delas. E aqui está o contrário. Abacuque fala o que as pessoas fazem diante de Deus, não o que Deus faz diante das pessoas. Porque hoje, se a gente for levantar em nosso cotidiano, é muito fácil a gente ver o que as pessoas fazem, o que Deus não faz. Mas é difícil ver o que Deus faz e as pessoas não fazem. As pessoas saem de casa sem agradecer a Deus pelo fôlego de vida. As pessoas saem de casa sem agradecer pelo pão que elas tomaram no café da manhã. Abacuque, ele questiona a Deus, ele imputa a Deus sobre o que as pessoas estão fazendo. Por quê? Porque as pessoas daquela época não estavam fazendo o que era digno diante de Deus. E assim é diferente em nossos tempos. Mas no capítulo 2, aleluia Jesus, diante do questionamento que ele faz para Deus, ousado Abacuque, ele se coloca em posição, ele expressa a sua opinião, ele é zeloso, Deus não deixa ninguém sem resposta. Ele ama o que teme e que obedece os seus mandamentos. E você acha que ele ia deixar Abacuque sem resposta? Você acha que Deus deixa você sofrer muito tempo sem te dar o refrigério necessário para suportar? Você acha que Deus te abandona no momento de angústia?
Abacuque foi esperto. Ele tem certeza que a resposta viria. E ele foi esperto, que ele se propôs a esperar a resposta de Deus. Isso é uma lição para a gente, porque a gente ora, cansa de orar. Porque a oração é cansativo, porque às vezes a gente acha que Deus não está agindo. E a oração cansa. Mas a virtude de Abacuque é esperar a resposta de Deus. Não atravessar a Deus em oração. Não pegar os seus problemas e entregar para Deus, depois de você pegar o problema de volta para você. Não você orar para Deus, Deus sei o que eu faço, Deus me dá direcionamento, e no dia posterior você está fazendo de acordo com o seu querer. Isso não funciona. Se você está deixando algo precioso para você nas mãos de Deus, você tem que ser paciente de esperar a resposta dele. É fácil? Tem resposta que eu fiz há 6 anos que eu ainda estou aguardando. Vou desistir? Mas eu vou esperar. Porque Abacuque sabe que o filho que ama a justiça, que é desesperado por justiça, que é desesperado pela palavra, que ama a Deus com todo o amor, ele sabe que o refrigério de Deus vem. Mas ele, como esperto, ele se coloca na posição. Espera. Ele não espera sentado. Ele não espera cabisbaixo. Ele não espera assistindo. Ele não espera jogando. Ele não espera ele não espera. O momento de questionamento é diferente do momento de espera. Porque o momento do questionamento você fala e desabafa. O momento de espera você ouve. Há momentos de falar e há momentos de ouvir. Ele se prepara para o pior. Porque ele se coloca em posição. Aleluia, Jesus. Ele sobe uma torre. Ele vasculha o horizonte, tomando posição, para ver de onde vem a resposta. E eu quero que você, isso foi tudo que eu falei até agora, foi a estrutura para você ver a resposta de Deus. Abacuque levanta com questionamento, levanta com coisas que afetam o coração dele, e Deus em resposta fala para ele contemplar e atentar em tudo que ele ia fazer. Deus levanta a nação que não liga para rei, que não liga para governantes. Ele levanta pessoas que não estão pouco se importando com a sua vontade, mas eles se importam com a vontade dele. Abacuque, ele começa a compreender que tudo isso é fruto das nossas injustiças, da nossa incapacidade, e ele sabe que Deus ia levantar aquelas nações para executar o juízo diante de todo o povo. Estão acompanhando? Deus, ele levantou pandemia, ele levanta governantes, ele levanta pessoas atribuladas em nossos meios, ele levanta as pessoas que não estão na direção de Deus, para quê? Para executar em juízo com o povo dele, porque Deus não tem compromisso com o ímpio, ele tem compromisso com o filho. Ele quer que todos se tornem filho? Sim. Aleluia, Jesus. E olha o que Deus fala para ele, depois que ele se coloca na posição para ouvir. Então Deus respondeu: escreve a visão com toda a clareza possível, em grandes tábuas, para que aquele mensageiro que passa correndo leia. Então respondeu o Senhor: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possam ler quem passa correndo. Versículo 3: porquanto esta visão se cumprirá no futuro determinado, e a visão que fala do fim não falhará.
Ainda que demore, aguarde com confiança, porque ela certamente virá e não se retardará. Agora eu vou falar algo aqui que Deus falou sobre essa palavra, é uma coisa muito importante. Tudo que é da nossa importância, a gente escreve. Já percebeu? Quando alguém fala alguma coisa para você, quando você tem que guardar alguma coisa importante, você escreve. Hoje em dia a gente digita no celular, né? Pega o bloco de notas. Ó, irmão, tem que fazer isso, isso, isso. Vou esquecer. Anota. E assim, não é diferente com a palavra do Senhor. Porque hoje as pessoas vêm buscar Deus com o objetivo que Deus fale com elas assim através de um profeta, mas que não fique nisso. Deus falava para mim em casa. As pessoas gostam de falar assim, ó, gostam de ouvir assim: Deus mandou te dizer. Deus me levantou, me trouxe aqui para falar algo da parte de Deus. E começa a falar, né? E o Senhor começou a me levar nos evangelhos que Jesus não falou isso uma vez. Mas Jesus falava assim, para se cumprir o que está escrito. Para se cumprir aquilo que Moisés, para se cumprir aquilo que Isaías escreveu, para se cumprir aquele que profeta que escreveu. Por quê? Porque o mais importante não é o falar. O mais importante é escrever. Porque tudo que você escreve, tudo que você toma a anotação, quando você lê aquilo, você simplesmente lembra da data. Não sei se você já pegou uma carta que um namorado, uma namorada, seus pais escreveram para você. O Senhor me levou as atividades que eu fazia na minha adolescência, que eu tenho guardado até hoje. E todas as vezes que eu vejo aqueles desenhos de educação artística, eu me lembro da sala de aula, o tipo de caneta que eu usava, uma caneta especial, o tipo de grafite que eu usava, 07, que era para dar um efeito legal nos desenhos que eu fazia. Por quê? Porque era dia importante para mim. Então tudo que era importante, que eu gostava na minha adolescência, eu tenho guardado lá em casa. Principalmente os meus desenhos, porque aquilo me dava prazer. E ele levanta, ele fala para o profeta, fala assim, ó, eu vou te responder. Eu vou falar alguma coisa que é de suma importância, mas escreve. Porque pessoas vão passar, pessoas vão questionar, pessoas vão, por mais que elas estejam correndo, as pessoas vão ler. Se elas lerem, se acontecer alguma coisa amanhã, elas vão lembrar. Então hoje é o culto, quarta-feira é um culto de ensinamento. Então tudo que for falado aqui na quarta, você chega em casa, você revisa na sua Bíblia. Escreve, por tudo isso não falhará. Escreve, pois, no 4, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Olha o que ele está escrevendo. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá a sua fé. E o detalhe aí é que o ímpio, ele busca, mas não tem sossego. Ele preenche o ego, mas não preenche a alma. Ele preenche o desejo, mas ele não deixa que o desejo de Deus preenche nele. As coisas com o ímpio é o inverso. Eles ligam para coisas. Nós ligamos para momentos, experiências, orações, testemunhos. E o justo não viverá pela fé. Porque a fé, naquela ocasião, era a fé que o Senhor ia mandar o Messias. E a fé no Novo Testamento é a fé que Cristo vai voltar e buscar a sua noiva.
Mas a minha fé é buscando o alvo. E a fé do irmão, será que é buscar o alvo? Será que é para concluir a obra de Deus na terra? Ou ele está usando a fé para ocupar o bolso ou para buscar bens materiais como os ímpios? O justo viverá sua fé. Ele fala da riqueza no capítulo 5. Eu não vou passar, eu vou pincelar aqui. No versículo 4, os homens, eles são inchados pela arrogância, cheio de si, mas a alma está vazia. No versículo 5, fala que o dinheiro no versículo 5 fala que o dinheiro é enganoso e não traz descanso. No versículo 6 e 7, ó o que ele está falando para Abacuque escrever. Os homens são inchados pela arrogância, cheio de si, mas de alma vazia. Aqui ele está falando para Abacuque aquele questionamento no versículo 2. Aqui ele está falando para Abacuque não ligar e não ver as coisas que estão acontecendo com o mundo. Mas aqui Deus está falando para Abacuque para ele se tornar visível e levar em consideração pelo que as pessoas estão fazendo. Irmão, qual que é a diferença? Eu te explico. A violência sempre vai estar no mundo. O mau caráter sempre vai estar no mundo. A controvérsia, a discórdia, a lei fraca e a justiça que não prevalece sempre vai existir no mundo. Mas se a gente ligar para isso, a gente não consegue amar ninguém. E quando Jesus veio e ensinou para o povo que Ele ama as pessoas, que a gente tem que dar vazão, tem que amar as pessoas que nos odeiam, que suportar as pessoas que nos acusam e amar, não como a gente ama muitas das vezes, mas como Cristo amou, muda a história. Eu não consigo mais sentir raiva das pessoas que sentem raiva de mim, porque eu não vejo ela como o mundo vê. Eu vejo ela como uma pessoa que Deus ama também, mas que apenas não conhece Ele. E aqui ele fala que os homens são inchados pela arrogância, que o dinheiro que eles têm é enganoso, que eles não encontram descanso. No versículo 6 e 7, ele fala que eles vão provar do próprio veneno. No versículo 9 fala que eles estão vivendo com uma vida de lucro para si, que eles tramam a destruição de todos. Mas no versículo 13 e 14, ele fala como uma pessoa, por essas mesmas tribulações que o povo passa, a gente passa. Mas no versículo 13 e 14, ele dá uma visão de como a pessoa de Deus se sustenta. E também não é verdade, o Senhor dos Exércitos, que os povos trabalhem para o fogo e as nações a afadiguem em vão? No versículo 14. Entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Você vê? Que Deus está falando para Abacuque. Ele fala assim, ó, as pessoas que estão por aí, elas estão passando por tudo isso, mas vai vir um dia que assim como as águas cobrem o mar, a terra se povoa, a terra está sobre, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, e se encherá do conhecimento da glória do Senhor. O que é prazeroso para nós? É ter ou conhecer? É fazer ou conhecer a Deus? Em João 17, versículo 3, Jesus fala assim: Senhor, que eles conheçam a mim, que eles te buscam, e isso é a vida eterna,
que eles te conheçam. Porque pessoas vivem por momentos, por experiências, mas aqueles que sobressaem diante de tudo é conhecer. Aleluia, Jesus. Aí no versículo 16 em diante, fala que as vontades deles é tratar os amigos como uma bebida forte. Que eles vivem de acordo com o querer e com a vontade deles. Mas quando eles realmente precisam, eles se apegam a ídolos de madeira, no versículo 19. Aí ele explica entre as pessoas do mundo e as pessoas de Deus. Qual que é a diferença? As pessoas do mundo que se prostram a ídolos de madeiras, elas não têm direção. Olha lá. Ó. Aquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda. Desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há um espírito. As pessoas do mundo, elas buscam incessantemente coisas vazias, coisas que preenchem o ego. Mas quando a gente serve um Deus verdadeiro, Deus não preenche o nosso ego. Ele muda para que a gente viva uma vida melhor diante dele. E te digo mais, quando Jesus veio, ele deixou as coisas mais difíceis. Ele falou assim, para as pessoas que se ligam pelas pálpebras, com concupiscências da carne, ela vai pro inferno. Romanos 6, 7 e 8. Aleluia, Jesus. Ele dá essa direção para que Abacuque escreva. Eles são inchados pela sua arrogância. Eles vão pelo dinheiro enganoso, mas eles vão provar do próprio veneno. Eles visam o lucro, trama a destruição. Vivem como bêbado, buscam deuses de pau. Aí, a oração do capítulo 3, eu não vou entrar nesse detalhe, só vou entrar no detalhe 17. Aqui, Abacuque, ele se fundamentaliza nas próprias perguntas, nos próprios questionamentos que ele fez no versículo 2 do capítulo 1. Mas aqui, ele vem com uma resposta para Deus, dos seus questionamentos, que ele toma uma decisão. E eu espero que você saia daqui com esta mesma decisão que Abacuque. Versículo 17 do capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto nas videiras, mesmo falhando toda a safra de oliva, e as lavouras não produzem mantimentos, as ovelhas sejam saqueadas do aprisco, e o gado morra nos currais. Versículo 18. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Olha como já mudou. Abacuque era cheio de dúvida, assim como eu e você. Mas no fim da conversa com Deus, e assim eu termino, e eu quero que você saia daqui com essa certeza, é que por mais que nossos questionamentos no nosso corações fazem sentido, mas a ação de Deus não faz. Assim como em nossas vidas, muitas das vezes, as coisas vão pelo caminho que a gente não sabe onde vai dar, mas a gente tem que esperar a resposta em Deus. Assim como o Abacuque, a gente é ser humano, sim, de ter muitas coisas em nossos corações, mas a certeza no versículo 18 é que, independentemente das coisas como acontece aí fora, a gente tem que alegrar em Deus. Por quê? Porque Ele é a nossa salvação. Porque a salvação, ela é individual. Quando Jesus voltar aqui na terra, Ele não vai cobrar do pastor o que eu não fiz. Ele vai cobrar do que ele fez. Ele vai dar conta de si mesmo. Então, o que você quer dizer, David? A gente não vai mudar o mundo.
Deixa eu te contar uma novidade. Vai piorar. A palavra do Senhor fala que o amor de muitos se esfriarão. A palavra do Senhor dizem que muitos vão dar ouvido a doutrinas de demônios. A palavra do Senhor diz que as pessoas vão estar sentadas no culto, mas elas vão ficar com coceira nos ouvidos. A palavra do Senhor diz que muitos salvos vão se perder a salvação, em Apocalipse 3. Mas a gente, de olho de tudo isso não nos afeta. Por quê? A gente está exaltando ao nosso Senhor. O nosso papel é engrandecer o nosso Senhor. O nosso papel é exaltar o Deus da nossa salvação. O nosso papel é alertar, o nosso papel é ensinar, o nosso papel é conduzir até um certo ponto. Aí a gente pega a criancinha e faz assim na bicicleta. Aprende a andar, filho. Para que os nossos filhos andam com as suas próprias pernas. Que nós possamos sair com a certeza absoluta que, independentemente dos nossos questionamentos, ou aquilo que palpita dentro do nosso coração, a gente tem que se apegar a Deus e a esperar a resposta nos nossos questionamentos. Mas a gente tem que ter fé e ter certeza que o nosso papel é se alegrar com tudo que Deus fez nas nossas vidas. Mesmo se a videira não dá fruto, porque a gente espera fruto da videira. Por mais que a gente espere fruto das pessoas que não estão dando frutos, se um dia vão dar, não sei, mas o nosso papel é se alegrar no Senhor, se alegrar no nosso Deus, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Amém? E assim agradeço a oportunidade, que as palmas louvem ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé para encerrar a reunião desta noite. Aleluia. Vocês possam absorver cada vez mais a palavra que é ministrada diante de todos os oficiais que têm a oportunidade, a honra de poder ofertar a vocês aquilo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado. Amém. Senhor Deus, somos gratos a Ti por esta noite, por Tua graça, misericórdia e sustento diário, pelo conforto, meu Pai, pelo aquecimento que vem dentro de nós, por abastecer o nosso coração, a nossa falta, pela Tua sabedoria, vem preenchendo cada vez mais o nosso ser, o nosso intelecto. E use-nos como instrumento e canal de bênção, Senhor, onde quer que nós estejamos. Nos torne sólidos através da Tua palavra, ricos, Senhor, e principalmente cheio de expectativa, e a liberdade que tanto precisarmos venha através da Tua palavra e da segurança que é em Cristo Jesus. E a graça do nosso Senhor Salvador, o amor de Deus Pai e a rica e doce consolação do Espírito Santo de Deus permaneça em evidência com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor, uma excelente noite. Deus vos abençoe, vão com Deus. E com a permissão do nosso Senhor estaremos reunidos no domingo aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vão na paz.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.